Oi, tudo bem, gente? Olá. Então, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito do lado espiritual. Eu tenho postagens da família, brincadeiras, e eu queria falar um pouquinho hoje sobre o nosso lado espiritual. Eu estou procurando um ângulo, porque eu estou vendo que o meu óculos está com os desenhos das janelas aqui, mas acho que dá para ver. É assim, quem talvez esteja num caso que nem eu, pode até se identificar. Quem não esteja, nesse caso que nem eu, como eu, pode apenas ficar refletindo ou então só por curiosidade. Eu queria falar assim, quando eu era pequena, eu lembro que nessa parte de frequentar a igreja, a minha mãe deixava eu ir nas igrejas que os meus parentes eram membros, Batista e Testemunha de Jeová. Então eu ia nessas duas igrejas, tanto uma quanto outra, e a minha mãe mesmo ela não ia para nenhuma. E ela foi batista, batizou lá, aí depois por causa de alguns ensinos doutrinários ela acabou saindo. Ai, gente, desculpa, deixa eu fechar essa janela aqui. Eu não vou desligar aqui o vídeo. Eu nem sei se vai dar certo. Eu tô fechando aqui as cortinas, que é aquela coisa. Eu acho que eu vou ficar sentada de um outro ângulo aqui, para ver se fica menos. Acho que assim deve ficar menos, né? Fica menos claridade. Sem contar que a claridade também atrapalha a minha visão. Então, a minha mãe, ela não era de nenhuma denominação. Mas ela falava assim, ela me disse uma vez, eu mando meus filhos irem para a igreja, vai para uma igreja, vai para outra, e eu mesma não vou para nenhuma, né? E estava certo. Tá, eu ia para a igreja, frequentava tudo. Sempre tive o temor de Deus, mesmo criança, depois adolescente. Eu não sabia nada de Bíblia, mas eu sempre sabia que existia um Deus e tudo. Aí depois chegou, quando eu completei meus 15 anos, eu comecei a frequentar a Igreja Batista, com mais frequência, porque o meu namorado era da Igreja Batista, que no caso meu marido, hoje. E eu acabei frequentando. Fiquei quase 3 anos frequentando até eu me casar. Mas eu continuei, me batizei um pouco antes de casar e tudo. Mas também tinha pouco conhecimento, ainda mais na adolescência, né? A gente não tem aquela coisa toda de estudar a Bíblia e tudo. Eu sempre achava que aquilo que o pastor falava era o que Deus falava, né? Pelo menos é para ser, né? Então eu sempre tive essa crença, essa confiança. O pastor estava me ensinando, então é aquilo que Deus fala, é o que a Bíblia fala. E passaram muitos anos, até que a gente vai ouvindo, no meu caso, ouvindo dos Testemunhos de Jeová, outros pontos de vista, de perguntas. Por que você crê assim nisso? Por que você crê naquilo? E eu não sabia responder, e eu procurava saber então. Algumas coisas eu perguntei para o meu pastor, e umas coisas, eu lembro uma vez que eu perguntei assim, pastor, por que a gente comemora Natal, por causa disso e aquilo? Ele disse que não sabia algumas coisas. Eu falei, uai, como é que o próprio pastor que comemora não sabe por que tem Natal, árvore de Natal, só falam que é o nascimento de Jesus e tudo. Que foi o que começou a me pegar. Aí, dali em diante, eu comecei a querer saber por quê, né? Realmente, por que a gente comemora Natal? Porque eu sempre achei que era porque Jesus nasceu dia 25. Nunca tive curiosidade de querer saber sim ou não. Achei que estava na Bíblia. Isso eu já tinha, nessa época da indagação, eu já tinha mais de 20 anos. E comecei de lá para cá a ver algumas coisas que eu não achava estranho. Então, o que aconteceu? Comecei a ver que tinha bastante coisa que na igreja que eu frequentava,
na igreja evangélica, no caso meu batista, mas outras evangélicas também creem assim, tinha muitos assuntos que eu não via bater na Bíblia. E aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a pesquisar tanto por que os testemunhos de Jeová estavam falando aquilo, por que os batistas, assembleianos, presbiterianos e tudo mais falavam aquilo. E comecei a me incomodar algumas coisas, por causa que eu tinha alguns cargos na igreja. Na época, depois de casada, depois de vir morar aqui, onde eu moro hoje, eu cantava no coral, né? Então, se você está cantando, principalmente lá na frente, você está expressando aquilo que você deve crer. Eu lecionava para jovens, para adolescentes no caso, né? Não chegava a ser os jovens. Fazia os estudos para eles e tinha determinadas matérias e lições que eu ficava sem saber o que eu ia falar, por causa que eu não cria daquele jeito. E eu comecei a entrar em parafuso. Quando chegava na época de Natal, teve um tempo que eu comecei a parar de frequentar a igreja. Naqueles dias eu viajava, aí eu ia para casa da minha mãe, para eu não ter que enfrentar, porque você tinha que estar explicando por que você não comemora Natal e tudo mais. Já cantei na cantata de Natal e eu achava bonito, porque eu falei, pô, tá, o pessoal quer comemorar, então vamos fazer só a cantata. Vamos convidar pessoas para falar do nascimento de Cristo, pegar a data, né? Pegar a data para falar de Cristo. Agora, quando eu via que depois que acabavam os cultos, as reuniões, aí o povo ia para casa, ficar com um monte de chapeuzinho vermelho na cabeça, roupa vermelha, fazer meu amigo secreto, aquelas comilanças todas do Natal, que é uma delícia, não estou dizendo aqui nada contra. Também se eu comer, se eu não comer, não faz problema nenhum. Mas tinha todo aquele ritual misturado, Natal de Jesus com Papai Noel, com trenó cheio de gnomo, os duendes. Aí eu falava, está tudo errado. Então comecei a pesquisar na palavra e vi que o Senhor não deixou nenhuma ordem da gente... desculpa, aí estava coçando o ouvido. É que a gente conversa e fica fazendo as coisas sem ver. Que o Senhor Jesus não deixou nenhuma ordem para que a gente comemorasse Natal, o nascimento dele. E a justificativa que alguns dão de que, mas a Bíblia fala do nascimento de Jesus, que os anjos cantaram e tudo mais. Tudo bem, claro que fala. E a gente não fala isso quando vai falar para as pessoas de Cristo? A gente não fala que Jesus nasceu e fala como foi uma festa, uma alegria, mas Jesus não falou para que a gente comemorasse isso sempre. E principalmente pegando uma data que tem toda uma origem pagã, transformando ela no cristianismo, mas quer dizer, transformou, mas ao mesmo tempo misturou, porque se falasse, vamos supor que se o pessoal falasse, não, mas a gente quer comemorar Jesus, o nascimento, então por que o pessoal não tirou todos aqueles enfeites, tudo aquilo que remete ao Natal, né? Fizesse um Natal diferente, mas não, ficou misturado. É um presépio junto com o Papai Noel, com chaminé, e hoje em dia, de uns anos para cá, e hoje em dia, mais ainda, a gente está vendo que nem nas propagandas de TV a gente vê falar mais em Jesus. É só mesmo Papai Noel. É como se fosse uma festa de família. Não virou mais nem Natal. Então tem muitas coisas, né? Claro que eu não vou ficar falando num vídeo aqui todos os detalhes do que é o que não é o Natal. Quem não souber e tiver curiosidade para saber se realmente está agradando a Deus, é só pesquisar no Google, tem um monte no YouTube, é só você procurar a origem da festa de Natal, o significado de cada coisa, da vela, das bolinhas, da neve e tudo mais, tudo mais. A gente vê assim, as pessoas que pesquisam, eles falam na questão do nascimento de Jesus, comparando com a data de João Batista, porque Isabel e Maria estavam grávidas, né? Num período de 6 meses de diferença. E a questão não sei se é do sacerdócio, que eles tinham lá, naquela época, a data para ficar no sacerdócio, né? No caso Zacarias, né? Que é marido de Isabel, né? Se não for, desculpa aí, mas acho que é. Então, eles fazem uma conta e diz que provavelmente Jesus nasceu entre setembro e outubro, nosso calendário.
né? Então, quer dizer que nem isso o pessoal faz, nem se dão ao trabalho, para poder fazer pelo menos numa época mais parecida. Mas, independente disso, Jesus não mandou comemorar Natal. Ele até deixou instituído a celebração do memorial da morte dele, né? Da ressurreição e da morte dele. Então tá. Então é assim. O Natal foi assim, acho que o pontapé para que eu começasse a estudar melhor as doutrinas. Sei que servos de Deus, pessoas que temem a Deus, tem em todo lugar. Até pessoas que têm temor a Deus e nem sabem ainda que é o Deus verdadeiro, nem sabem quem é o Deus verdadeiro e fica em outras religiões, não denominações cristãs, outras religiões, adorando, achando que é o Deus verdadeiro. Mas Deus conhece o coração de cada um e Deus vai resgatá-los, porque Deus sabe que eles precisam entender o caminho certo. Eles querem adorar o Deus verdadeiro, mas não sabem como, algumas pessoas. Mas falando dos cristãos, tem muitas pessoas que realmente são sinceras, mas só que algumas pessoas não sabem ainda, às vezes porque acham como eu, que o pastor está falando está certo, a explicação que o pastor está dando está certa, e muitas vezes não está baseado na palavra da forma que a palavra está escrita, só a palavra, sem uma explicação própria, né? Então, aí depois disso, eu fui vendo também a questão da explicação sobre Deus, de crer numa trindade. Eu fui procurar saber porque eu achava muito louco. Dentro da igreja eu falava, caramba, que confusão. O pessoal está orando lá, começa, Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por isso e aquilo, eu quero te pedir, Pai eterno e não sei o quê, porque nós acreditamos e é em nome do teu Filho amado Jesus que agradecemos, amém. Isso é só um exemplo, mas era assim. Aí eu falava, peraí, mas não estava falando já com Jesus? E por que fala nome do filho de Jesus? Jesus tem um filho? Não. Então, o que quer dizer? Faz aquela confusão, entendeu? Aí fala que Jesus morreu, que o Deus morreu numa cruz, só por fato da palavra dizer que Jesus é divino e que Jesus é primogênito de Deus, aí fala que é Deus que morreu numa cruz. E as explicações são muito complicadas. E assim, eu não vou dizer que eu sei tudo, porque também não sei que se eu falasse isso eu ia ser mentirosa. Mas dizer que eu sei pouco também é mentira. Porque depois que eu saí da igreja, de ser membro, já se passaram pelo menos uns 12, 13 anos, que eu estou sem membrar, e nesse tempo eu já fui várias vezes na igreja, em outras igrejas, por enquanto eu estou em casa, depois eu falo sobre isso, mas eu estudei todos os dias, estudando muito, lendo muito, então deu para ver que, por exemplo, aqui, não estou defendendo igreja nenhuma, tanto é que eu não estou em nenhuma agora. Mas eu estou falando que tudo aquilo que meu irmão, que era testemunho de Jeová, que ele já faleceu, tudo aquilo que ele indagava eu, e que as pessoas acham, é testemunha de Jeová que pensa assim, é testemunha de Jeová que pensa assim. Eu fui ver, achei muitas denominações, tanto conhecidas como denominações pequenas que não são tão conhecidas, que creem em muitas coisas que o testemunho de Jeová crê. E uma das denominações conhecidas que creem em muitas coisas como o testemunho de Jeová é a Igreja de Deus do Sétimo Dia. Eles também creem assim, muitas coisas como o testemunho de Jeová. Aí eu falei assim, para quem não acredita em nada disso, vai falar assim, é tudo bando da mesma farinha, do mesmo saco, todo mundo errado igual o testemunho de Jeová. Mas para quem lê a palavra e vê o que a Bíblia está dizendo, não o que a interpretação humana fala, que é o que eu acho que eu sou, eu creio assim, peraí, mas se o testemunho de Jeová está falando isso, o outro também fala, o outro também fala. O outro também fala aquela coisa, então tem uma unanimidade aí. Então, há verdade. Então, é o que eu senti e o que eu creio. Ainda não consegui achar? Não. Ai, você está procurando uma igreja perfeita. Quem disse isso? A igreja de Cristo, ela é perfeita. Eu só estou querendo me encaixar num grupo de irmãos que sejam coerentes com a palavra de Deus. Eu vou achar. Talvez eu já achei, não sei.
E talvez tem coisas que eu que ainda não estou entendendo. Pode ser. Porque próximo do fim do mundo, como a gente está, e a gente ainda procurando que haja uma igreja diferente, com certeza a verdade vai estar em algum grupo de pessoas que realmente creem em Deus e amam as verdades dele. E os outros que ainda estão no engano, ou é porque tem preguiça de estudar, ou porque acha que o pastor é acima de tudo, aí vai ser problema. Né? Ou é porque por algum outro motivo, às vezes a pessoa não tem conhecimento, não tem às vezes uma condição, né, de ter entendimento mais forte, são pessoas mais simples, mas Deus vai atrair para ele. Então essa questão do Natal, a questão da Trindade, de quem é Deus, quem é Jesus Cristo, também foi motivo de eu sair da igreja evangélica. Não concordo com essa questão dos pastores estarem nas igrejas recebendo salário, simplesmente ficando um dia, 2 dias na semana indo para a igreja e ficando em casa, entendeu? Porque na palavra de Deus, quando recebia-se que fala que o obreiro é digno do seu salário, mas obreiro eram missionários, né, como Paulo e outros, eram pessoas que se dedicavam 24 horas para o reino, né, recebendo a palavra de Deus, orientando igrejas, visitando igrejas. Eles tinham várias igrejas. Não é uma pessoa que fica num local, que fica ali e tem tantas outras trabalhando junto, porque tem professores e mais professores, tem músicos, tem um monte de gente que também trabalha, e se fosse para ganhar dinheiro, todo mundo tinha que ser assalariado, porque faz a mesma coisa que um pastor faz. Entendeu? Então, assim, tem que ter um líder, mas não precisa receber salário. Ele pode muito bem trabalhar fora e depois se dedicar ao estudo, porque com certeza vai ter outras pessoas que fabricam os estudos nas revistas e tudo. Essas pessoas, sim, trabalham o tempo inteiro ali, então elas têm que ter uma ajuda de custo para poder sobreviver ou até um salário, missionários e tudo mais. Mas salário pastoral, com 13º, com pagamento disso e daquilo, para ficar em casa e ir na igreja 2, 3 vezes por semana, e às vezes nem faz nada, chega e senta e são os outros irmãos que pregam, é os outros irmãos que vai lecionar e o pastor só está ali, tipo, vistoriando para ver se está tudo em ordem. Eu não acho justo, não vejo isso na Bíblia, não é nem ser justo, porque não é o que eu acho. Não vejo esse exemplo na Bíblia, né? Quando fala para que o obreiro é digno do seu salário, não é fazendo só isso, não, sabe? Não é fazendo só isso. Então, acho que são esses assuntos, né? Festas, festejar a Páscoa na igreja com o negócio de ensinar as crianças com coelhinho, dar chocolate no dia, ao invés de já cortar pela raiz e tentar ensinar as crianças a verdade, e fala assim, filha, chocolate você pode comer, você quer comprar um ovo de chocolate, aí você come normal, mas isso não tem nada a ver com o papai do céu, com nada. Explicar a criança, entendeu? Explicar, era sobre festa junina, na época que eu estava na igreja, que eu saí há 12 anos, sei lá quantos anos faz que eu saí, já tinha crente levando os filhos para festa junina, entendeu? Então tem um engodo aí de umas enrolação que o povo faz e os crentes estão recebendo. É muitas coisinhas, mas essas coisas para mim foram muito pesadas. É muito pesado. Saber quem é a pessoa de Deus realmente, se Deus é único e tem o Filho e tem o seu Espírito, ou se Deus são 3 pessoas de um Deus só, né? Porque já está errado, porque se falam que são 3 pessoas em um Deus só, que o Deus é 3 pessoas, então nunca na Bíblia falaria Deus, sempre falaria Pai, mas não, quando fala Deus, está se dirigindo ao Pai, entendeu? Mas eles não, eles falam que Deus é os 3. Não, Deus é um, é o Pai. Jesus é o Filho dele e acabou. Acabou, só isso. Então, Trindade, Natal, festa junina, Páscoa, pagamento pastoral, a questão da pessoa quando morre, já fala que vai para o céu e depois de lá volta, vai pegar o corpo aqui no dia da ressurreição. Também não vi isso na Bíblia, não vi.
entendeu? Ou então quando a pessoa morre, a pessoa está consciente e vai ficar, se não aceitou Jesus, vai para a condenação, e a condenação é a pessoa ficar a vida inteira consciente, queimando, queimando e queimando e queimando. Quer dizer, se ela está consciente e queimando, essa consciência é porque tem vida. Que eu saiba, a vida é só com Jesus, não é verdade? Porque se a pessoa vai ficar, se a morte eterna significa estar vivo num tormento eterno, então a pessoa está viva. Ela não morreu eternamente, ela está viva. E isso é errado, porque a Bíblia fala que a pessoa, para ter consciência, ela tem que estar viva. E estando viva, depois da morte, é só na ressurreição com Cristo. Entendeu? A condenação não é estar vivo, consciente, sofrendo. A condenação você já recebe na hora. Você vai ser destruído, sua alma e seu corpo. Porque a Bíblia fala isso, né? Não temam o que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Temam antes aquele que pode lançar no inferno, quer dizer, na sepultura e na morte eterna, tanto seu corpo como sua alma, que é sua vida. Né? Que a alma também não é um bichinho que sai da gente ou alguém voando, não. A alma é isso aqui, esse corpo que a terra, né, foi feito da terra, mas o sopro do divino que está dentro de mim, que faz viver essa terra, fazendo células viverem e eu ter raciocínio, sentimento, isso é a minha alma, é a minha vida, o meu ser, os meus atos, meus sentimentos, é a minha alma, que só existe a partir do momento que o Espírito do Eterno está nesse corpo, que me faz eu ser um ser. Quando o Espírito de Deus, que está dentro de mim, que Ele colocou dentro de mim, some por causa da morte, acabou. Não existe pessoa, a não ser que volte o Espírito. Então, são esses assuntos que para mim são assuntos muito assim relevantes, que não dá para deixar para lá. Se fosse assim, você está numa igreja que eu já achei que podia usar calça e não pode usar calça, ou então aqui não permite usar cabelo muito curto, tem que ser compridão. Isso são coisinhas bestas, né? Que às vezes a interpretação que não, não fariam. Perdão. Tosse. São coisas que não me fariam sair de uma igreja que eu visse que tinha uma base forte de ensinamento. Não me fariam, mas não foi o caso, entendeu? Então, e a gente vê muito ecumenismo também hoje em dia, igrejas misturadas até com o catolicismo, né? A gente vê na mídia, aí na TV, irmão, peraí, irmão quando é a mesma fé, se uma pessoa tem outros, tem santos como intercessores, tem imagem de escultura, isso tudo é contra a palavra, então eles ainda não são irmãos. Se tem boa vontade, então para de fazer isso, para de ser idólatra, né, para poder se converter ao Cristo verdadeiro e ter somente um intercessor entre nós e Deus. Então, o que eu queria falar, talvez eu podia falar outras coisinhas, mas eu acho que esses assuntos assim, né, que foi sobre até também sobre o dízimo, né, tudo do Velho Testamento, quando convém, diz que está no Novo. Aí, pera um pouquinho. Então, quando convém, diz que está no Novo Testamento que vale para nós, né? Por exemplo, como os que guardam o sábado, os que não que tem dízimo ainda, tudo da velha aliança. A gente vê muito explícito, gente. Então, uma pessoa que só lê a Bíblia, não precisa nem de explicação, está lá escrita, a nova aliança. O apóstolo Paulo nos ensina em tantas coisas, da nossa liberdade em Cristo, né? Com consciência, tendo uma vida de santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus, né? E sua vida ser movida a cada dia. É que pelo tempo eu estou olhando, estou com medo de estender muito esse vídeo cair. Então, eu queria deixar isso para vocês que estão ouvindo, que vocês pudessem meditar nesses assuntos. Se vocês não concordam, tudo bem? Haja um respeito, não precisa ficar debatendo, porque meu interesse aqui não é debater com ninguém. Estou passando aquilo que eu vivi, que eu vivo, né? E estou aqui ainda continuando estudando e com fé em Deus vou, né? Porque até uma ordem que o apóstolo Paulo deixou escrito, que Jesus falou, não deixais de congregar. Então, ninguém congrega sozinho, congregar com outras pessoas, na mesma fé e na mesma ordem. E que Deus tenha compaixão
de cada um de nós, que acima de tudo a gente guarde a fé nele através de Cristo e que a gente não se corrompa com o mundo, não seja idólatra, né? E que outras pessoas que realmente são de Deus possam abrir a mente e pensar no que estão fazendo, na mistura que está tendo hoje em dia, tá bom? Gente, por favor, eu te peço, se por acaso alguém quiser conversar alguma coisa, conversa no meu particular, porque a maioria conhece eu, ou então deixa num comentário o meu telefone, aí a gente conversa. Se não, não precisa esculhambar ninguém no comentário, porque a intenção aqui não é afrontar ninguém. Eu estou falando da minha fé, da minha crença e do meu ponto de vista, de acordo com o que eu vejo na Bíblia. Beijo.